Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje é 25 de outubro de 2020. Semana passada preguei sobre o ensino de Jesus, especialmente fundamentado em Lucas capítulo 13, como é necessário aprender os ensinamentos de Jesus para não ser excluído do reino de Deus. Nessa semana, que se completou 80 anos, a vida do Pelé, vi algumas reportagens enaltecendo o chamado rei do futebol, e especialmente de Augusto Nunes, dizendo que Pelé não tem idade, que o rei viverá para sempre, né? Na memória assim do povo que gosta de futebol. Nós sabemos que ele vai morrer um dia. E por isso, uma outra reportagem me chamou a atenção, que agora aos 80 anos, e é bem provável que o dia dele está chegando, ele disse a seguinte frase, está no site lá, espn.com.br, na entrevista, o videoclipe, essa frase dele: quando eu for para o céu, espero que Deus me receba como todos me recebem no querido futebol. Bem, eu não posso dizer nada a respeito, se isso é verdade, se Pelé realmente será recebido como ele é recebido aqui em todo lugar por onde vai. Mas é uma coisa interessante. Ele sabe que vai morrer, Pelé sabe que um dia irá morrer, Pelé está esperando ir para o céu, e aos 80 anos ele espera que Deus o receba, como todos o recebem aqui no querido futebol, na linguagem dele. João 3,16 nos diz o seguinte, como ir para o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior parte das pessoas não sabe como ir para o céu. Não sabe o que precisa fazer para ir para o céu. Isso é a maior parte das pessoas, quase todo mundo. Lemos no Salmo 90, versículo 10, que os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Essa é a realidade. Pelé está com essa realidade latente. A vida passou. Nós lemos sobre essa oração de Moisés, mas Moisés viveu 120 anos. Quando ele tinha 80 anos, ele estava lá no Monte Sinai, apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e Deus ainda o chamou para uma missão de 40 anos. Ele chegou a viver 120 anos, diz Deuteronômio 34, 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Mas ele foi para o céu, ele chegou o dia dele também. Então, como chegar ao céu? Estou usando um pouco da estrutura, daquilo que está lá no site do BBN Internacional, Rádio BBN. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, se alguém tiver interesse de ir lá e inclusive preencher o formulário, pedir um estudo bíblico. Vou deixar também o meu e-mail, se quiserem enviar um e-mail fazendo perguntas, ou aqui mesmo no chat, deixar as suas perguntas, suas considerações. Como chegar ao céu? Primeiro há uma má notícia. Não sei se o Pelé sabe dessa má notícia. A má notícia é que, por causa do pecado, nós já nascemos separados de Deus. Sem a intervenção divina, não podemos entrar no céu. Sem uma intervenção de Deus, não poderemos jamais entrar no céu. Isso se aplica a toda a raça humana. A você, a mim, a todas as pessoas que nasceram no mundo e ainda irão nascer. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E Romanos 6,23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte. E Apocalipse 21,8 diz, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então não entrarão nos céus essas pessoas.
Não podemos nos salvar por meio de nossas obras. Não existe essa possibilidade. Não existe uma cota de boas obras que nós possamos fazer para nos salvar da separação eterna de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para estar separado de Deus para sempre, você não precisa fazer nada. É só ignorar ou rejeitar Jesus. Se você ignorar ou rejeitar Jesus, isso impedirá você de entrar no céu. Não sei se Pelé sabe disso. Ignorar ou rejeitar o Filho de Deus é o único pecado que pode impedir uma pessoa de entrar no céu. É a única alternativa para ir ao céu é Jesus. Mas ignorar Jesus é tormenta eterna no lago de fogo e enxofre. Diz Apocalipse 20, 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9 diz: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, a Bíblia diz que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18 diz isso. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê no único meio que Deus preparou para a nossa salvação, para a nossa eterna redenção. A notícia boa é que há um único meio de chegar ao céu. E existe uma maneira simples e gratuita de nos reconciliarmos com Deus. E ela é possível graças ao Filho unigênito de Deus, que é Jesus. Seu sacrifício de sangue foi necessário para pagar por meus pecados e por seus pecados. Jesus veio, enviado de Deus, para se tornar esse sacrifício propiciatório, por mim e por você. Ele foi pregado numa cruz, aquela cruz romana, não para derramar seu sangue como pagamento de seus pecados. Ele não tinha pecados. 3 dias após a sua morte, ele ressuscitou. E isso fez valer, de uma vez por todas, a sua condição de ser nosso único Salvador. Por isso, o único meio de se chegar ao céu é conhecer Jesus, é colocar a sua fé inteiramente na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Colocar a sua fé inteiramente na morte é crer que ele morreu por seus pecados, como ele morreu por meus pecados. Colocar a sua fé inteiramente no sepultamento é crer que ele foi morto e sepultado. E como diz as Escrituras, esteve morto 3 dias sepultado. É colocar a sua fé inteiramente na ressurreição de Cristo. E ele ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras. E é o único meio de se chegar ao céu. João 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,16 e 17 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia nos ensina de maneira clara como seremos salvos, como podemos ser salvos. Romanos 10, 9 e 10 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Este é o presente de Deus, presente gratuito de Deus, porque Ele ama você, porque Ele ama nós.
Romanos 6, 23 diz, mas o dom gratuito de Deus, é o presente de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está pronto para crer nisso agora? Se sim, é simplesmente dizer o que Deus pediu para você confessar. O salmista, no Salmo 32, versículo 5, diz, confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Eu não sei se eu chegarei aos 80 anos como Pelé. E você? Sabe se chegará? Talvez já tenha os 80, talvez passou dos 80 anos, mas um dia iremos deixar este mundo. E como ir para o céu? A maior parte das pessoas não sabe como ir. Eu não sei se o Pelé sabe, eu precisaria conversar com o Pelé e fazer algumas perguntas para ele, para saber se ele sabe e está preparado para ir para o céu. E as pessoas não sabem o que precisam fazer para ir para o céu. Nós precisamos chegar ao céu. Você está preparado para ir para o céu? Está preparado para confessar como Jesus pediu, como Deus pediu para confessar a Jesus? Se você pode, se você quer, basta fazer uma oração similar a esta. Eu vou fazer essa oração. Você pode repetir essa oração. Se você repetir essa oração com fé, você estará confessando com a sua boca e Deus irá aceitar a sua confissão. Deus, eu admito que sou um pecador e sei que não posso fazer nada para merecer entrar no céu. Eu verdadeiramente creio que Jesus morreu numa cruz, foi sepultado e ressuscitou. Eu ponho minha fé no seu sacrifício para pagar completamente por meus pecados. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, pode ter certeza que Deus recebeu, Deus aceitou. E então você terá acesso ao céu, poderá entrar no céu por causa de Jesus, da confissão a Jesus como seu Salvador pessoal. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Creia que Deus purificou os seus pecados. Se a sua decisão foi essa de confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, creia, você foi perdoado. Se você ainda está indeciso, pensando sobre o assunto, escreva para mim. Deixa o e-mail, você pode entrar em contato, ou mesmo através do chat. Se você ainda tem dúvidas, da mesma forma. Talvez você não entendeu e precisa de mais informação. Ou entendeu, mas decidiu não acreditar. Também é uma resposta que você pode dar. Cada um dá uma resposta, cada um dá a resposta que quer. E então, se você creu em Jesus Cristo, pode se reunir e ter uma certeza. Lucas 15, versículo 6, diz assim Jesus, versículo 7, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então lá no céu tem alegria quando o pecador se arrepende e faz a sua confissão. Como ir para o céu? Agora você já sabe. Com 80 anos, como Pelé, ou mais, ou menos, importante é ter certeza de como ir para o céu. Que Deus abençoe a sua preciosa vida. Que todos nós tenhamos essa segurança. Quando morrer, eu vou para o céu. Que Deus te abençoe. Ajude alguém a ter o encontro com Jesus, a saber como ir também para o céu. Divulgue a palavra de Deus, divulgue mensagens que inspiram e que ensinam como ir para o céu. Deus te abençoe.